E o nosso programa começa aí falando do Palmeiras, que amanhã tem o Cruzeiro pela frente pela Copa do Brasil, mas que ainda tenta contratar o meio atacante Diego Souza do Sport e da Seleção Brasileira. Quem tem as informações do Verdão ao vivo pra gente é ele, o repórter e aniversariante do dia, Osmar Garrafa. Primeiramente, boa noite, Osmar Garrafa, muitas felicidades, muita saúde pra você, é espetacular trabalhar ao seu lado, eu tenho o maior prazer de ser sua amiga, de ser sua colega há tantos anos, aprendo muito com você. Que Deus te abençoe com muita saúde e felicidade, meu querido. Boa noite, Michele. Amém, amém. Obrigado pelo carinho seu, de toda a equipe, Chico, Celso, enfim, toda a equipe da Gazeta aí. Esse dia importante e especial e importante também, claro, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras vem numa recuperação, como você sabe, Michele, dentro do Campeonato Brasileiro, já entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores, estava nas últimas colocações, mas com 2 vitórias consecutivas, o Palmeiras respira mais aliviado no Campeonato Brasileiro. E dá uma pausa no Brasileirão, porque o Palmeiras tem uma sequência agora um tanto quanto complicada, dividindo o Brasileiro com as outras 2 competições, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Ou seja, amanhã o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h45, tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Aí no final de semana, no sábado, ele enfrenta o Grêmio. É partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Pacaembu, porque o Allianz Parque estará cedido para um show. E na quarta-feira da outra semana, o Palmeiras vai até Guayaquil, Barcelona, enfrentar o Barcelona de Guayaquil, vai até Guayaquil, no Equador, enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. Hoje aconteceu o trabalho apronto do técnico Cuca para a partida dessa quarta-feira e depois da atividade, o venezuelano Guerra, que é um dos destaques do Palmeiras, foi assim nas últimas partidas, concedeu uma entrevista coletiva muito sincera, muito franca. Vamos a alguns trechos da entrevista coletiva do Guerra. Eu perguntei ao Guerra, né, porque ele vem crescendo muito com a chegada do Cuca, qual é a diferença que ele faz do trabalho exercido pelo Cuca em relação ao exercido pelo Eduardo Batista, principalmente na evolução do futebol do atacante venezuelano. Utilizan esquemas de juego muy diferentes. Eduardo me utilizaba de interior por la derecha. Ahí era una posición que yo había jugado en Atlético Nacional con el profesor Osorio, pero me sentía delimitado porque no tenía mucha libertad dentro de la cancha y siempre he hablado que yo me siento mejor jugando suelto, de media punta o de 10, y el profesor Cuca utiliza ese esquema. O Borja, que você conhece tão bem, por que está demorando um pouco mais do que você, pelo menos no meu entendimento, para que ele possa sentir a vontade? No es fácil porque el fútbol brasileño hay mucha más dinámica y hay más contacto con el jugador y a eso hay que cambiar el chip rápido. Con la diferencia de Borja de la mía, yo puedo decir que tengo un poco más de experiencia, de edad, y Miguel necesita es confianza solamente, y él tiene la confianza de profesor Cuca porque él nos lo ha hecho saber. Tiene la confianza de todos, de los compañeros, torcida, directiva. Él está tranquilo porque él sabe que él puede dar más. E pode dar mais, e o Guerra ainda nessa mesma resposta, ele fala que chamou a atenção do Borja, porque o Borja estava, veja você, Michele, Chico e Celso, o Borja andava vendo vídeo de atacantes brasileiros, o Guerra confidenciou isso pra gente, para saber como que um atacante se comporta no futebol brasileiro, e ele foi advertido pelo próprio Guerra. O Guerra nos responde quem era esses jogadores que o Borja estava se espelhando em vídeos e também sobre essa conversa que teve com o seu companheiro de Atlético Nacional da Colômbia. Él me falaba el otro día que él le veía vídeos de Ronaldo que cuando jugaba, Ronaldinho, y yo le falei a él que no precisa de eso. Son buen jugador, hay que olear todo lo mejor de él, pero él tiene que ver vídeo de lo que él hizo año pasado con Atlético Nacional.
Tá aí, uma entrevista muito sincera do Guerra hoje aqui na sala de imprensa. Amanhã no Gazeta Esportiva, mais trechos dessa entrevista. Ele não se poupou em falar que com o Cuca ele se sente mais à vontade do que o Eduardo Batista. Declarou que o Borja estava vendo vídeos do Ronaldo Fenômeno para tentar realmente desencantar no Verdão. Foi muito sincero o venezuelano, que é destaque do Palmeiras. O time para amanhã, Michele, o Jean e o Thiago Santos continuam no departamento médico. Há uma pequena possibilidade, há quem aposte que o Jean pode aparecer entre os titulares. Eu acho pouco provável. O Thiago Santos movimentou apenas uma parte do treinamento, mas é jogador ainda na transição. O Keno, sim, esse não enfrentou a Ponte Preta, está à disposição, mas não deve começar jogando. Aí arriscar um Palmeiras é arriscar mesmo, né? Praz no gol, Fabiano, Mina, Dracena e Egídio. O Zé Roberto pode aparecer como novidade no meio-campo, tem gente apostando nessa possibilidade no lugar do Gabriel, aí completando o meio o Tietê e o Guerra, no ataque o Dudu, que volta à condição de titular, o Roger Guedes e também o William Bigode. O Borja, mais uma vez, ficará no banco de reservas. Para finalizar essa primeira participação nossa aqui da academia, você destacou já na abertura do programa, o Palmeiras tem sim o interesse na contratação do Diego Souza. É um jogador que já atuou aqui no Palmeiras e que o técnico Cuca conhece muito bem, não é? E que inclusive tem o mesmo empresário, o Cuca, do jogador do Sport, o Diego Souza. E a ideia do Cuca qual é? Trazer o Diego Souza para exercer a função que ele exerce exatamente na seleção brasileira. Porque na seleção brasileira, às vezes as pessoas não lembram, o Diego Souza é o substituto de quem? Do Gabriel Jesus. E é o Gabriel Jesus que falta aqui. Então o Cuca quer sim o Diego Souza, e aí a diretoria do esporte bateu o pé, não revelou o valor da multa, disse que a multa é astronômica para o padrão do futebol brasileiro, e o que a gente pode passar de concreto é o seguinte: não houve um contato oficial, uma proposta oficial do Palmeiras. Ela deve acontecer na quinta-feira. Por que na quinta? Porque amanhã o Sport ele disputa a final do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. Então tem um jogo muito importante. Então o Palmeiras vai esperar que o Sport defina o título do Campeonato Pernambucano e amanhã oficializa uma proposta para o Sport. Entre o Palmeiras e o Diego Souza, o negócio está bem encaminhado. A informação é que o Cuca, inclusive, conversou com o Diego Souza, falando daquilo que ele pretende em relação a utilizar o jogador aqui no Palmeiras, e o negócio pode ser concretizado. Apenas os valores são misteriosos. Muitos números foram divulgados durante o dia, eu não vou ficar especulando, não. Falou-se em torno de 1,5 milhão, 30 milhões, multa que só o futebol europeu poderia pagar. Então, é muita especulação e nenhuma confirmação. Mas a informação concreta é: o Palmeiras, na quinta-feira, entra definitivamente numa proposta e espera uma resposta até sexta. Sexta-feira encerra a novela, porque na segunda se encerram os prazos de inscrição para a Copa Libertadores da América. Michele, eu fico à disposição, assim que você quiser, nós voltamos com mais informações do Palmeiras, que amanhã tem o Cruzeiro no Allianz pela sequência da Copa do Brasil, fase de quartas de final. Michele. Valeu, Osmar Garrafa, muito obrigado. Garrafa sempre com todas as informações do dia para vocês. Daqui a pouquinho ele volta com mais. Celso Cardoso, Chico Lang, boa noite, meninos. E vocês, Diego Souza, será mesmo que ele vai? O Sport está fazendo um jogo duríssimo. O Garrafa falou que a situação está complicada. Por que não revelam o valor da multa? Talvez seja... Revela, ué. Seja segredo no contrato, né? Será? E de qualquer forma, primeiramente, boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É o seguinte: tem um contrato, tem uma multa. Pagando a multa... Já era, amigo. Já era. Não tem negociação. É simples assim. Claro que muitas vezes manda, digamos, a educação, né? Olha, vou contratar tal jogador, mas só avisar, porque na verdade você tem o dinheiro para pagar. Se pagar a multa, o clube está feliz também, porque vai entrar na grana. Na verdade está dentro do contrato. Não é? Né? O que foi previsto no contrato. Não tem nenhuma, digamos assim, uma situação fora do normal, ilegal. Não. Faz parte do negócio. Existe um contrato, existe uma multa. Pagou a multa, um abraço. Diego Souza é do Palmeiras, se o Diego Souza topou jogar no Palmeiras. E aí, Chicão, seria um bom reforço? Boa noite. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite aos visitantes hoje aqui, né? Querida tia, acompanhada de um garotinho. O João Pedro. João Pedro veio direto de Pelotas, lá do Sul, como convidado da TV Gazeta para conhecer os apresentadores que ele tanto gosta. Ele está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho vai falar Joãozinho, com a gente. Bem-vindo, Joãozinho. Então, para o Joãozinho, para você de Pelotas, para o Brasil inteiro, eu quero dizer o seguinte: primeiro, gostei da atitude do Guerra. O Guerra realmente está dando valor ao trabalho do Cuca, porque o Cuca acertou a posição do Guerra.
Ele vinha jogando no Atlético Nacional de uma forma, mas ele lá tinha outro jogador que fazia essa função de ligar o meio campo com o ataque, não era ele. Essa não era a função dele. Ele jogava mais solto. Aí o Cuca perguntou para ele, onde que você quer jogar? Ele falou, não, eu quero jogar mais pela direita e entrando pelo meio. É o que ele está fazendo. É mais ou menos o que o Jadson faz no Corinthians, vamos dizer assim. Então o Cuca, mais uma vez, respeitou o que o jogador prefere fazer. Fica à vontade de fazer, está acostumado a fazer. E desse jeito ele volta, ele marca. Ele é um jogador que sabe marcar, marca bem. Né? Não é um espetacular marcador, mas cerca, faz aquele trabalho, né, que dificulta a pressão, a marcação alta, como se diz, né? Hoje, que na minha época era pressão na saída de bola. Né? Isso ele faz muito bem. Então o Cuca vai acertando o time devagar. Agora, quanto à ida do Diego Souza para o Palmeiras, evidentemente que isso só voltou a ser cogitado porque ele voltou para a seleção brasileira. Né? Se não tivesse voltado para a seleção brasileira, sendo como substituto do Gabriel Jesus, ninguém lembraria que o Diego Souza existe. Né? Aliás, ele ficou perambulando por uma porção de clube por aí e ninguém queria o tal do Diego Souza. Aí ele foi para o Sport, no Sport ele se achou, né? A família dele se deu bem em Recife, ele está feliz, então quer dizer que é claro, vai ser difícil tirar ele de lá, na minha opinião, mas não é impossível desde que paguem, né, tudo que tem que pagar. Essa é a minha opinião. Agora, que seria um excelente reforço hoje para o Palmeiras, sem dúvida, como que seria para qualquer time. Né? Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: se você fosse o Cauã Raymond, se você fosse o Diego Souza, você trocaria o Sport pelo Palmeiras? Demorou. Rapidinho eu trocaria. E você, Celso? Celso, pensa bem. São duas questões para você ponderar. Né? No esporte ele é protagonista. Vive uma vida tranquila, é ídolo, o principal jogador do time, não tem perturbação, chegou à seleção brasileira. No Palmeiras, ele vai ser coadjuvante. Ele está no Palmeiras, né? Sim, mas é coadjuvante. Não existe a garantia, por exemplo, que ele vai ser titular. Teoricamente, pelo que a gente está ouvindo, ele vai disputar a posição com o Borja, que é quando ele foi para a seleção para jogar ele como falso 9. Quer dizer, e se o Borja começa a fazer um gol atrás do outro, ele vai esquentar banco de reservas. Quer dizer, então, ele pode ser campeão no Palmeiras como coadjuvante. Ou não vai ser campeão no esporte. Protagonista no esporte. Mas no esporte não vai ser campeão. Entendeu? Não sei. Mas profissionalmente, obviamente, é uma boa troca. E aí, Chicão? Olha, eu acho que ele devia se reunir com a família. Já que a família que se deu bem lá em Recife. Isso é verdade, porque Recife é uma terra maravilhosa. Isso. Se a família está bem... Não é um garoto, então, né? Chega para a família e fala, o meu filho, minha filha, minha mulher... Turma, igual fala a tia. Vocês topam voltar para São Paulo, está tudo bem para vocês. O papai gostaria de voltar, lógico, né? O Palmeiras é muito maior que o Sport. Até está disputando a Libertadores. Então, evidente que profissionalmente para ele seria muito bom voltar. Entre lutar para quebrar a segunda divisão e ser campeão. E ser campeão, é lógico. Agora, é uma coisa que ele tem que resolver com a família dele.